Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um encontro na noite de hoje, diálogos e reflexões em torno de O Livro dos Espíritos. Estamos aqui hoje com um novo convidado, pela primeira vez na nossa casa, o nosso irmão Rafael de Amorim Siqueira. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, muito boa noite. Eu saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando online e vão igualmente nos ver aí a posteriori. Que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. Muito obrigado. O nosso irmão, para quem não conhece ele é carioca, lá de Niterói, lá no Rio de Janeiro, do centro da Sociedade Espírita Fraternidade, que vai então fazer a palestra para nós na noite de hoje. Ele vai trabalhar o tema dando continuidade, que a gente está fazendo uma sequência do Livro dos Espíritos com convidados, né, que estamos no livro 2, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Ele vai trabalhar na noite de hoje o item 6, da infância. Então, o tempo vai ser... Ele vai trabalhar ali as questões dentro do tempo de 1 hora. E nós vamos, então, antes de passar a palavra a ele, nós vamos, então, fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos convidar todos, vamos nos asserenarmos, e vamos, então, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, e rogando a Ele que nos abençoe a todos nessa noite de hoje. Abençoe e ilumine a cada um dos seus lares que estão acompanhando essa atividade, que possam receber aquilo que tem, né, a receber, cada um conforme o seu merecimento, e que abençoe e ilumine o nosso irmão Rafael, que se encontra lá no seu lar, lá em Rio de Janeiro, que possam inspirá-lo, para que ele possa ser feliz com o tema do Livro dos Espíritos da noite de hoje. E assim, Senhor, com a tua bênção, que nosso amado Pai Francisco nos abençoe, nos ilumine, nos inspire na noite de hoje. Damos início, então, com o nosso trabalho doutrinário na noite de hoje. Que assim seja. Então, irmão, o tempo é todo seu, fica à vontade, tá bom? Bom trabalho com Jesus. Muito obrigado, Ederson. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite. Que Jesus possa nos guardar e nos manter em sua paz. É uma alegria estar com cada um de vocês por primeira vez aí em Sapucaia, nas proximidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quero deixar o meu abraço fraterno, pedindo a Jesus possa nos envolver a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero agradecer o convite e cumprimentar aqueles que estão online aqui conosco. Vejo Fabíola Goulart, vejo aqui um perfil chamado Olhai, e cumprimentar igualmente a todos os amigos da Casa Francisco de Assis, rogando ao nosso Pai Francisco que possa estar com cada um de nós e nos inspirar na noite de hoje. Sempre que sou convidado a falar do Livro dos Espíritos, eu gosto sempre de fazer uma breve introdução para trazer a importância dessa obra na vida de cada um de nós. E eu escolhi aqui uma frase para as nossas reflexões, que foi tirada de um jornal francês. O Courrier de Paris, de 11 de julho de 1857, quando aquele que escreveu a frase disse assim: a todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontraram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai, ele vos tornará mais fortes. O Senhor G. de Chalá. Então observem a importância que tem o Livro dos Espíritos na nossa vida. Porque se já somos os felizes, os afortunados, essa obra que dá início ao Espiritismo, esse Consolador prometido por Jesus, ele vem nos trazer as mais variadas respostas para os problemas da vida. Por um outro lado, se somos os tristes, os sobrecarregados,
aquele que estamos palmilhando de dor em busca da nossa redenção, o Livro dos Espíritos nos traz Jesus de volta. Essa doutrina espírita que se traduz no Consolador prometido, com as suas máximas, com as suas propostas, a nos soerguer nesses dias de tanto tumulto. Então, vamos ler o Livro dos Espíritos. Vamos estudar essa obra, porque ler só não é importante. O bom é quando nós estudamos, discutimos uns com os outros, formamos os nossos grupos de estudos, e agora, nada obstante as nossas casas espíritas ainda estejam fechadas, não todas, algumas já estão abrindo, vamos aproveitar para estudar juntos, porque quando o Rafael fala, o nosso companheiro Ederson pode trazer uma outra opinião, e é desse somatório de opiniões que nós vamos construindo o alicerce do nosso entendimento, porque estudar o Espiritismo é trazer Jesus para as nossas vidas. E as nossas reflexões dessa noite estão ali na segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, por si só, ele é constituído de 4 partes, e eu quero mostrar ele para vocês. Está aqui essa obra, que para mim é uma obra de cabeceira. Na sua primeira parte, Kardec houve por bem falar de Deus e as causas primárias. Mas, como um livro só é muito pouco, ele depois desenvolveu Deus e as causas primárias numa outra obra, chamada a Gênese, a 5ª obra da nossa codificação espírita. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec trabalhou os espíritos e o plano espiritual, a realidade espiritual, que depois ele veio a complementar naquela que foi a segunda obra da nossa codificação espírita, chamada O Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que é intitulada As Leis Morais, Kardec depois veio a trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da nossa codificação espírita. Já a 4ª parte do Livro dos Espíritos, intitulada As Esperanças e as Consolações, ela foi muito bem desenvolvida naquela que é a 4ª obra da nossa codificação espírita, intitulada O Céu e o Inferno. Então, situando cada um de nós nesta noite no Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, que trata dos espíritos, da sua relação conosco, os encarnados, porque nós somos espíritos encarnados, enquanto aqueles que nós chamamos espíritos estão desvestidos de um corpo de carne. Como é o processo da encarnação? Como se dá o processo da desencarnação? Como se traduzem essas relações entre o mundo físico e o mundo espiritual? E a parte que vamos estudar é o capítulo 7º dessa segunda parte, que trata do retorno à vida corpórea, num subitem chamado a infância. E eu quero fazer uma coisa bem didática com vocês na noite de hoje. Porque sei que uma palestra, às vezes, ela fica um tanto quanto cansativa. Aqueles que tiverem aí o Livro dos Espíritos, o Perfil Olhar e a Fabíola, ou qualquer um que nos acompanham da Casa de Francisco de Assis, vamos abrir o livro, vamos ler as questões, porque uma coisa é quando o Rafael fala, outra coisa é quando o Rafael pega e lê as perguntas e depois nós vamos junto para as respostas comentando. Eu escutei certa vez José Raul Teixeira, que para mim é um grande pai, um grande orientador, um grande líder e fundador da nossa casa espírita aqui em Niterói, a Sociedade Espírita Fraternidade. Tenho certeza que muitos de vocês o conhecem. Ele está afastado um pouco da tarefa da oratória, mas é um grande orador, um grande médium, e ele sempre diz: meu filho, estude o Livro dos Espíritos. E sempre que falar, for convidado a fazer uma palestra, nunca deixe de falar de Kardec e das obras básicas. Porque eu vejo que muitas pessoas têm a obra, mas ela apenas está enfeitando as prateleiras, enfeitando as bibliotecas ou do lado da mesinha de cabeceira. Mas as pessoas não leem. O precioso é ler. Porque quando a gente tem a obra e não lê, é tal qual ter o comprimido que pode nos curar e a gente não toma. Então vamos às questões. A primeira questão, tratando de infância, meus amigos, eu peço perdão, eu não estou com Covid,
mas eu estou assim um pouco resfriado. Aqui no Rio de Janeiro está todo mundo resfriado. Vocês estão vendo aí pela televisão. O negócio tá feio, como se diz aí no popular. Mas a misericórdia de Deus é tanta que não é uma gripe que impede a gente de prosear, de falar e de estudar o Espiritismo. Olha o que nos diz a questão 379 do Livro dos Espíritos. Indaga Kardec. E é interessante porque as perguntas de Kardec denotam o espírito atilado que ele era, o senso, o bom senso, melhor dizendo, para fazer as perguntas, dando margem às respostas que eram verdadeiras aulas. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E olha a resposta. Pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Quando então olhamos para uma criança, nós estamos vendo apenas um corpo, mas o espírito que está ali é um espírito milenar, que já viveu antes. Então, infância, estamos medindo apenas a idade física. 1 ano, 2 anos, alguns meses, porque o espírito que está ali, encarnado naquele corpo infantil, nós não sabemos de onde vem, qual é a sua trajetória pregressa, quais são os seus planos para essa encarnação. Então, aquelas carinhas risonhas, aqueles olhos sempre lucilantes, que a gente gosta de pegar, gosta de apertar, e particularidade. Eu tenho uma criança aqui na minha casa, o nome dela é Clara, é a verdadeira luz dos meus dias, porque foi um presente que Deus me deu. Ela tem 3 anos de idade física, mas o seu espírito, de onde veio? Quais são as relações que tem comigo? E quando eu vejo as suas reações, eu percebo, nossa, o corpinho é novo, as bochechinhas são grandes, mas o espírito é imortal. O espírito já veio de muitas encarnações pretéritas. E nós nos damos conta, conforme esta questão, 379, que a gente combina com a questão 115 do Livro dos Espíritos, que todos nós somos criados simples e ignorantes. E caminhamos para a perfeição. Relativa, gente, porque perfeição absoluta, só Deus. Nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Tal é a lei. Essa é a frase que está no Dolmen de Allan Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris. Então, a criança, nova no corpo, mas o espírito que está ali, nós não sabemos ainda quem ele é. A gente começa a se dar conta quando, passado aquele período infantil, ele começa a se mostrar na adolescência. Fase que muitos chamam de aborrecência. Por que aborrecência? Porque, passado aquele torpor da infância, o espírito vai recapitulando os seus dons, as suas aptidões. Aqueles que são os espíritos que conviveram com ele em experiências pregressas o vão encontrando. Então é aquele momento de apercebimento. A infância ainda está se completando o período da reencarnação. Vamos seguir aqui no Livro dos Espíritos? Questão 380. Indaga Allan Kardec. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Olha o que Kardec pergunta. Porque se os espíritos já haviam respondido que a criança é o corpo, que o espírito é velho, ele pergunta então, mas se o espírito já é antigo, quando ele vai responder, ele vai interagir com o mundo, ele vai fazer tal qual o espírito velho que ele já é ou tal qual uma criança? Vamos à resposta? Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E agora uma nota de Kardec. Uma observação vem confirmar essa resposta.
Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Meus amigos, será que nós já sabemos ler o Livro dos Espíritos? Porque vejam, as perguntas foram feitas por Kardec. As respostas, num talho de letra maior, são dos espíritos. E aquelas considerações num talho de letra ou numa forma menor são notas de Kardec. Então é bom que a gente diferencie quando é resposta dos espíritos, quando é nota de Kardec. E o que os espíritos estão dizendo para a gente aqui? Quando o espírito está reencarnando, o que é reencarnar? O espírito que está lá no plano espiritual, o seu perispírito sofre aquele processo de miniaturização que é trabalhado nos livros de André Luiz, aquela série No Plano Espiritual, e vai ligando-se célula a célula, órgão a órgão com o corpo físico. Processo que se dá ali na fecundação, conforme questão 344 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que esse perispírito, que é a veste de um espírito já velho, ele passa por um processo de perturbação. Perturbação aqui não é sinônimo de perda das faculdades mentais, mas é um período de amolentamento, de entorpecimento. O que isso quer dizer? Que no período da infância, o espírito, nada obstante tenha sido um grande músico, um grande gênio, um grande professor, ele não vai ter como expressar o cabedal das suas aptidões. Ele não vai ter como usar toda a expressão da sua inteligência, porque os órgãos infantis são limitados. O próprio cérebro está terminando de se formar, os músculos, enfim, toda a sua compleição psicofisiológica. Daí uma criança, quando fala, nada obstante o espírito seja já antigo, fala como criança, pensa como criança. Mas já perceberam que quando o espírito é mais evoluído, a criança pensa de uma forma mais complexa, dá respostas mais bem desenvolvidas? É que, mesmo existindo a constrição dos órgãos físicos, aquele espírito já consegue se sobrepor um pouco mais às dificuldades orgânicas. Vamos seguir? Questão 381. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, se quiserem até mesmo argumentar ou contradizer algo que eu estou dizendo, fiquem à vontade. Nós estamos no estudo. No estudo, nós sempre aprendemos. Questão 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o vigor primitivo? Olha o que Kardec pergunta agora. Bom, se o espírito é antigo, mas ele precisou passar por uma miniaturização, ir para um corpo de criança, onde terá toldado as suas possibilidades espirituais. Desencarnou quando ainda era criança. Quando ele desencarna, ele já volve instantaneamente ao vigor da sua forma, ao seu desenvolvimento completo das faculdades que ele já tinha? Vamos à resposta. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí, me segue, me acompanha. Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Olha a resposta dos bons espíritos. Nós já falamos o que é encarnar. E o que é desencarnar? É o processo inverso. É quando o fluido vital que aquele espírito traz para a vivência da sua vida orgânica, ele vai acabando. Seja porque já estamos completando a quantidade de anos necessários que viríamos passar aqui na Terra, seja em razão de uma doença, seja em razão de uma morte precipitada, de um acidente, de um suicídio. Então, o que acontece? O movimento de separação do perispírito do corpo físico, que pode se dar de uma forma brusca, em caso de mortes violentas, em caso de suicídio, pode igualmente se dar de uma forma suave, quando os laços vão se desenfaixando de uma forma suave. Ou seja,
já não tem fluido mais, já havia chegado a hora da pessoa desencarnar, e esse processo se dá de uma forma tão natural, tal qual um passarinho que vai saindo da sua gaiola. Então, o que nos dizem os bons espíritos? Se a criança, ao desencarnar, já está completamente desligada daquele corpo infantil, volta à rigidez das suas potencialidades espirituais. Agora não. Se o processo de desencarnação é ainda demorado, ainda está ligado ao corpo da criança, ela ainda está presa, não consegue ainda ter a plenitude das suas possibilidades espirituais. Vamos em frente? Questão agora 382. Pergunta dos bons espíritos. Pergunta de Kardec aos bons espíritos. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição de seus órgãos? Gente, uma breve pausa. Se escutarem uma voz que não seja a minha, é porque eu estou dentro de casa. E como eu já disse, eu tenho uma filha de 3 anos, que essa hora ela está pedindo a mãe dela para fazer o mamar. E está brincando, está correndo de um lado para outro, então pode ser que seja ela. E tem um outro filho mais velho, de 4 patas, que é o Chico. Ele fica rodeando aqui no meu pé, e quando passa alguém pelo corredor, ele dana a latir. Vamos à resposta dos bons espíritos à questão 382. Não. Esse estado é uma necessidade. Está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Ou seja, período de infância não é período de sofrimento. Nós sabemos que o espírito que está vinculado num corpo de uma criança, ele não está ali sofrendo, porque ele não tem a plenitude dos seus pensamentos, a plenitude dos seus pendores ou das suas potencialidades. Olha o que dizem os bons espíritos. É um período de repouso, a palavra é essa, para o espírito. É um período onde ele fica ali sujeito a uma ressignificação dos seus atos, da sua vida, a metamorfosear aquela que era o seu jeito de agir até então, numa vida nova. E para que a gente possa corroborar isso, eu trouxe uma obra que eu deixo como sugestão de leitura. O Consolador, do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando na questão de número 109, olha o que é perguntado a Emmanuel por intermédio de Chico Xavier. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E eu quero pegar um trecho da resposta. Até os 7 anos, o espírito ainda não se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. O que isso quer dizer, meus amigos? Que a nossa reencarnação só se processa de uma forma completa com 7 anos de idade. E não é o Rafael que está dizendo isso, é o benfeitor Emmanuel. E por quê? Por que esse período de repouso, de entorpecimento para o espírito chamado infância? Porque independente de quem o espírito foi no pregresso, se foi um criminoso, se foi uma pessoa que abusou do orgulho, do egoísmo, até os 7 anos, os pais podem entrar na tarefa educativa, plantando as sementes para que no período da adolescência, quando ele recobra a sua forma de agir, os seus pendores, misture-se a educação dos pais com aqueles que eram os seus pendores antigos e a educação possa fazer germinar frutos do bem. Daí nós entendemos a tarefa da educação. Daí nós entendemos a providência de Deus, que tira o espírito de uma situação complexa no plano espiritual e traz para um período de infância, onde os pais vão trazer as sementes do bem, a proposta do evangelho, para que um espírito endividado possa ganhar novos rumos. Não por outra razão, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante costumava dizer, e ainda diz, pela boca dos mais variados médiuns, que a evangelização infantil
é a tarefa mais nobre que nós temos dentro da casa espírita. E por quê? Uma multidão de espíritos sai todos os dias do plano espiritual e vem para a crosta da terra. São espíritos endividados, porque o nosso é um mundo de provas e expiações. E encontrando pais amorosos, encontrando muitos deles o espiritismo, são reprocessadas as suas inclinações para que o espírito velho possa se tornar um espírito novo. Olha a misericórdia de Deus. E ainda José Raul Teixeira me disse determinada vez, e eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Meu filho, se um dia uma casa espírita tiver a oportunidade de ter apenas um único trabalho e tiver que escolher entre uma reunião mediúnica e uma evangelização de criança e de jovens, é melhor que escolha a evangelização. Porque o trabalho com os espíritos pode ser feito pelos próprios benfeitores da espiritualidade. Agora, evangelizar crianças é contribuir para um mundo melhor. Na formação de melhores médicos, melhores políticos, melhores homens que construirão um mundo de paz. Nós estamos ouvindo falar pelos 4 rincões do mundo do período de regeneração. E não é apenas na doutrina espírita. Nós sabemos, no capítulo 18 do livro A Gênese, que são chegados os tempos do nosso planeta sair de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Sabemos pelas anotações do evangelista Marcos, capítulo 13, Mateus, capítulo 24, sabemos igualmente pelos livros de Manuel Filomeno de Miranda, começando por Transição Planetária, depois Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e, mais recentemente, no rumo do mundo de regeneração, que a nossa Terra está progredindo. As outras religiões também falam desse período de renovação. Observem se o catolicismo e o protestantismo não falam da volta de Jesus, da instalação do reino de Deus, que tirando o espírito da letra nada mais é do que um mundo novo, porque Jesus já veio nos trazer essa proposta de paz, ele não precisaria voltar fisicamente de novo. Observem se os esotéricos não falam da era de Aquário, a era nova, se os judeus não falam do Roland Rabá, o mundo regenerado. E da onde virá esse mundo? Virá das maternidades, porque espíritos novos, educados, evangelizados, é que formarão um planeta recuperado. Daí a necessidade da educação infantil e a importância do período da infância. Olha como, estudando o retorno do espírito à vida corporal e refletindo sobre a infância, nós conseguimos abrir um mar de reflexões para a nossa palestra da noite. Vamos seguir? Questão, então, 383. Quando Kardec indaga: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância? E olha o que respondem os imortais. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, tal qual, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Observem se essa questão 383, ela não vai ao encontro, ou seja, ela não se ajusta à resposta do benfeitor Emmanuel na questão de número 109 do livro Consolador. Porque os benefícios da fase infantil é exatamente propiciar ao espírito, quando ainda está se completando a encarnação, que possa ser educado, mudando as suas disposições íntimas. Querem um exemplo? O que é mais fácil? Educar uma criança ou educar um adulto? Tomem de um celular. Ensine uma criança como é que mexe. Eu acho que não precisa nem ensinar. Porque a minha filha, quando toma de um celular, é dedinho que vai para um lado, é dedinho que vai para o outro. E pasmem, com 3 anos, ela já me ensina. Papai, isso não é assim. Papai, ela entra no YouTube, ela passa o vídeo que ela quer, é vídeo da galinha pintadinha, é vídeo da patrulha canina, e
ela vai para um outro app, se deixar, ela sai comprando o app. Vai ensinar isso para uma pessoa de 60 anos que nunca lidou com o celular. E por quê? Porque a matriz orgânica, a matriz do cérebro, as conexões cerebrais, aquilo que nós conhecemos como sinapses, está tudo novinho. Ou seja, está tudo pronto para que a tarefa da educação possa fazer germinar. E qual é a proposta dos pais? É ensinar não apenas coisas, matérias, aquilo que a escola pode ensinar, que é importante, mas ensinar educação moral. Ensinar os nossos filhos a agir no bem, a serem pessoas corretas, a desenvolverem a humildade, a desenvolverem a tolerância, o respeito e a consideração pelas outras pessoas. Porque hoje, também isso aprendi com José Raul Teixeira, nós temos crianças, jovens, adultos que fazem faculdades, se especializam, fazem mestrados, se tornam PhDs, mas são incapazes de ajudar o ser humano. São incapazes de levantar de um assento para uma pessoa idosa sentar. Para tanto, a gente precisa mesclar a educação intelectual com a educação moral, que conforme Allan Kardec, na questão 685, a nota de Allan Kardec, essa questão do Livro dos Espíritos, ele diz que é preciso uma educação moral, não aquela que vem através dos livros, mas aquela que forma caracteres novos. E qual o melhor período para fazer tudo isso, se não o período da infância? Vejam, então, como estudar o Livro dos Espíritos não é apenas fazer perguntas e ler respostas, é trazer tudo isso para a nossa vivência atual. Vamos aqui para 384. Por que Kardec ele era tão minudente nas suas perguntas que até sobre o choro ele perguntava? Vejam, porque a primeira manifestação da criança é o choro. Se fosse o Rafael perguntando, a pergunta seria: por que criança chora quando nasce? Se fosse o Rafael respondendo, a resposta seria simples: porque está viva. Porque disse ao mundo que veio. Imaginem uma criança quando vem ao mundo e não chora. Gente, eu acompanhei o parto da minha filha. 10 de outubro de 2018. E foi um dos momentos mais felizes. Foi um dos momentos, não, foi o momento mais feliz. Porque eu achei que eu fosse desmaiar. Vocês pensam que quando começa a abrir a barriga da esposa é fácil? Mas eu fiz a oração e fiquei presente durante todo o tempo. E foi saindo a criança, e eu logo preocupado, né? Porque sai com uma substância branca, que é normal, tá, gente? Eu, meu Deus, o que é isso? E quando a criança sai, se não chora, a gente acha logo que tem um problema. Mas chora, e berrava, e quanto mais berrava, mais feliz eu ficava, porque eu pensava, tem saúde. E é verdade. Observem o que diz os bons espíritos. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreende que suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, por que criança chora? Porque ainda não sabe falar. Então, o choro, muitas vezes, é o choro da dor, mas também o choro da alegria, o choro de dizer, eu estou aqui, eu aceitei reencarnar, eu vim ao mundo para dizer ao Criador que eu quero florir em novos lugares, reformular os meus passos. Por isso a criança chora. Vamos agora à nossa última questão, daquelas que me foram propostas para comentar na noite de hoje, e essa resposta é tão grande que eu vou ler só um trechinho. Pergunta Allan Kardec. Olha, só de conversar com vocês, eu já até melhorei um pouco da gripe. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha o que Kardec está perguntando. Quando fica adolescente, o que acontece?
Por que a pessoa muda? É o espírito que está modificando? Vamos ver a resposta? Um trecho da resposta. Porque dizem os benfeitores, a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos. Por isso a criança tem sempre aquele olhar sereno, dúlcido, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que estabeleceu e que regem o universo. Meus amigos, por que a criança aparentemente muda? São as mais variadas respostas. A primeira delas, quando entra na adolescência, existe uma forte carga hormonal. Então, os hormônios que não tinham na idade infantil, eles avultam. Então, o adolescente, ele por si só é uma bomba hormonal. São os hormônios da sexualidade, são os hormônios que vão modificando as estruturas íntimas do adolescente. Então, o comportamento muda. Mas existe um outro fato. A encarnação já está plenamente processada. Lembram-se que eu li que até os 7 anos o espírito ainda está se reencarnando? Com 11, com 12, o espírito já está plenamente reencarnado. Então, aquilo que ele foi no passado, na forma de inclinações, na forma de companhias espirituais, vão voltando à sua realidade. Daí, ele passa a ter gostos, passa a ter aptidões, ele começa a questionar o pai. É até muito interessante, porque até os 7 anos, 8 anos, o pai é sempre a referência, meu pai é meu ídolo. Na adolescência, deixa de ser ídolo e passa a ser o carrasco, porque o filho já não mais admira o pai, o filho já tem vergonha do pai. São os hormônios. É a fase em que o jovem está adquirindo a sua personalidade do passado, que muitas vezes era antagônica aos pais, e igualmente a aproximação de espíritos com os quais ele já viveu. Tudo isso vem tumultuando a vida do nosso jovem. E, portanto, a importância da doutrina espírita, não só no período da infância, mas no período da adolescência, da juventude, dando suporte espiritual e religioso ao nosso jovem para chegar na vida adulta. Então, em breves considerações, comentários às questões 379 a 385 do Livro dos Espíritos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, faltam 20 minutos. E já que a proposta é falar sobre infância, eu trouxe um poema de Gibran Khalil Gibran, num livro notável chamado O Profeta. E trouxe igualmente um texto psicografado por Dona Terezinha de Brito, uma trabalhadora, uma guerreira, uma mãe de vários filhos, pela mediunidade José Raul Teixeira. Vamos começar pelo poema de Khalil Gibran, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem esse poema, mas que a gente pode refletir sobre ele na noite de hoje. Porque o poema diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Quando eu olho para Clara, quando você, meu amigo que está me vendo, quando vocês que estão interagindo comigo, ainda que pelas vias das redes sociais, olham para os seus rebentos, eles não são vossos, são filhos de Deus, são espíritos imortais, podem ser grandes amigos do passado, podem ser inimigos, podem ser desconhecidos, podem ser pessoas muito melhores do que nós, mas quis Deus que viessem na condição de nossos filhos, para que nós, na condição de co-criadores em sentido restrito,
pudéssemos ajudá-los no seu crescimento. E daí a importância do período de infância, porque sem a infância, a educação não teria o auge da sua importância. E prossegue Khalil Gibran dizendo: são os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Olha a beleza da poesia. Só mesmo os grandes poetas para dizer coisas complexas em versos simples e de profunda beleza. Eles vêm através de vós, porque para uma criança nascer é preciso um espermatozoide, é preciso um óvulo. E eu me lembro do meu professor de biologia dizendo assim: gametinha, gametão, para formar um ser humano, naquele processo da fecundação, gerando um organismo físico. Mas os espíritos não vêm através de nós, porque são filhos de Deus. Nós geramos corpos, mas os espíritos. Como Jesus disse a Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João: o Espírito sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando a gente vai no texto em hebraico, vemos que a palavra é rua, e rua pode ser traduzido como vento e como espírito. Por isso eu falei espírito. Quando vocês abrirem a Bíblia, podem encontrar lá a palavra vento. O vento sopra onde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas vamos seguir aqui. Embora estejam convosco, não vos pertencem. Então não adianta achar que os nossos filhos nos pertencem, porque eles vão crescer. E quando crescerem, vão ganhar o mundo. Como dizia a minha mãe, nós não criamos filhos para nós. Eles são criados para o mundo, porque um dia vão sair de casa e que nós saibamos superar a síndrome do ninho vazio. Porque o ninho vazio representa o apego dos pais a filhos que não são nossos. Eu estou me formando em psicologia e me felicito muito em poder ajudar as pessoas. E uma das coisas que eu mais vejo são pais que não conseguem lidar com a ausência dos filhos. Mas vejam, os filhos são para o mundo, não são nossos. E prossegue Gibran: podeis dar-lhe o vosso amor, mas não os pensamentos, pois eles têm os próprios pensamentos. Vejam, podemos amar o nosso filho, podemos dar tudo a ele, mas os pensamentos são deles. Por mais que a gente se esforce no período infantil, e isso é válido, deixando valores, deixando pegadas luminosas, quando eles crescerem terão os próprios pensamentos. E muitas vezes serão pensamentos diferentes dos nossos. Quer dizer que o pai então é responsável? Só é responsável se deixou de educar. Está isso no Livro dos Espíritos. Se a gente fez a nossa parte, nós não somos responsáveis. Agora, se a gente negligenciou, a gente é responsável pela nossa negligência. O que se observa muitas vezes é que o pai se esforça, e quando cresce, o filho parece que não escutou nada. O filho segue por um outro caminho, porque em verdade aquela era a personalidade pretérita. Ele é um espírito imortal, lembremos disso. Mas tudo que cultivamos prossegue. Ainda que num pequeno vestígio, ainda que numa pequena semente, aquilo que plantamos um dia vai ser colhido. Ainda que apenas na espiritualidade eles hão de lembrar dos pais. Podeis abrigar os seus corpos, mas não suas almas. Então, quando uma mãe tem um filho no seu ventre, que está ali, é um corpo, porque a alma não pertence à mãe. A alma está até ali próxima da mãe, mas são almas diferentes. Às vezes, o filho que está na barriga está anos-luz mais evoluído que a própria mãe. Vejamos o Espírito de Jesus, aquele que foi o nosso modelo e é o nosso guia de todo sempre. Ele teve uma mãe, era mais evoluído que sua mãe. A sua mãe era igualmente um espírito superior, mas não era o espírito da grandeza tal qual Jesus. E isso acontece muitas vezes, porque mães têm filhos que são mais atrasados, estão na mesma condição, ou têm filhos que são verdadeiras bênçãos para os seus dias. Porque mães, às vezes, viciosas,
tem filhos que vão ser o seu sustentáculo nos dias do presente. Prossegue Gibran. As suas almas vivem na casa do amanhã, que vós não podereis visitar, nem em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-lo como vós. Pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos de onde os vossos filhos, quais flechas serão lançados. Olha que imagem que faz o poeta libanês. Os pais são os arcos do qual os filhos, quais flechas vivas são lançados. Eu quero então que vocês se imaginem como arcos. Porque o que é o arco? Ele dá a direção. Ele traciona para dar mais força ou menos força. Mas a flecha são os filhos. Nós não sabemos que alvo eles irão atingir. O alvo, muitas vezes, pode ser determinado pela educação, mas se eles desviarem do alvo, é livre-arbítrio deles. Que nós, então, tenhamos consciência plena disso e investamos na tarefa da educação. E termina os seus versos dizendo, Gibran Khalil Gibran, o arqueiro vê o sinal no caminho do infinito e ele, com o seu poder, faz com que suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Que a vossa inflexão na mão do arqueiro seja para a alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que mantém estável. Na beleza dos versos, então, de Khalil Gibran, nós entendemos que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, que vêm até nós, para num período de infância, onde ainda estão reencarnando até os 7 anos, lograrem das nossas atitudes as pérolas da educação. Nós somos os arcos, os filhos são as flechas, porque os filhos são espíritos imortais. Terminando aí as nossas considerações, vamos para esse livro aqui, do Espírito Teresa de Brito, psicografia de José Raul Teixeira, na lição intitulada Cuidemos das Crianças, quando na parte final ela diz assim: a criança não pode mais ser considerado um adulto miniaturizado, como se admitia no passado. É, na verdade, um espírito eterno, recomeçando no mundo nova escalada de progresso. No entanto, na condição de alguém que carrega no íntimo os resíduos de experiências do pretérito, poderá perder-se nas avenidas escusas e escuras da atualidade. Cada criança leva consigo um projeto de luz que todos nós deveremos auxiliar a concretizar-se. Nós, os pais, será que já paramos para pensar nisso? Os nossos filhos trazem um projeto de luz. O que faz os pais? Acende aquela candeia ou prejudica o esboço daquela candeia, apagando aquele projeto de Deus. Olha o que os pais podem fazer. Eu fico pensando de minha mãe, Dona Selenes Neves de Amorim, porque eu não era a flor que se cheira, gente. Eu dei muito trabalho à minha mãe. Eu passei os dias da obsessão, os dias em que tomei remédios psiquiátricos, fui considerado alguém que não era nem boa companhia para os meus parentes. Mas minha mãe e meu pai nunca desistiram de mim e me deram o melhor da educação. Confiaram em mim. Eles, na minha Itapiruna, norte do estado aqui do Rio de Janeiro, eram católicos. Me levavam para a igreja e diziam: Jesus é o seu leme, meu filho. Nunca se perca dele. Trabalha no bem, ajude as pessoas, seja honesto. Progrida não por passar as outras pessoas para trás, mas no estudo constante. Seja um homem de bem, mas portador de caráter. Porque não adianta, meu filho, ganhar o mundo e aparecer para as pessoas, se quando nós desencarnarmos, nós estaremos maltrapilhos diante da verdadeira realidade que é o do plano espiritual. Então eu posso dizer para vocês, aquele espírito endividado do passado
foi trabalhado como um diamante bruto, que sai escuro do interior da terra, por Dona Selenes, por seu Edson, e hoje está aqui conversando com vocês sobre a importância da infância, sobre a importância da educação. Confiemos. Confiemos porque tudo que a gente faz gera frutos. Um dia, saindo da nossa casa aqui em Niterói, 2 crianças vieram me assaltar. E colocaram mãozinhas pequenininhas, uma no meu bolso, a outra no outro bolso. E eu olhei para aqueles rostinhos miúdos, mãozinhas que nem pareciam mãos de gatunos, porque o dedo, a metade dos meus dedos. E elas me reconheceram. Você eu não posso assaltar. E eu perguntei, por quê? Porque você é lá da casa do tio Raul. Tio Raul, como é conhecido, Raul Teixeira. Elas foram evangelizadas na nossa casa. E eu perguntei, mas vocês aprenderam na nossa casa que só não podem roubar os espíritas, aqueles que foram seus evangelizadores? Não. Nós aprendemos na casa espírita que nós não podemos roubar ninguém. E por que vocês estão roubando hoje? Tio, a vida está difícil. Mas nós já estamos preservando vocês, eu pensei. Alguma coisa elas já aprenderam. Poderiam estar roubando todo mundo, mas hoje deixaram de me roubar. Porque algo do que a gente faz fica. E com certeza hoje, quem sabe, aquelas 2 mãozinhas que já são adolescentes, quem sabe jovens, já não estejam roubando a ninguém. Confiemos, trabalhemos e sigamos em frente. Porque termina Dona Teresa de Brito nos dizendo: a criança de agora fala-nos da nossa situação amanhã. Quem são nossos políticos hoje, capazes de lesar o erário, senão as crianças do passado, que aprendiam que fazer determinadas coisas não tinha problema. Quando atendiam o telefone, diz meu filho que mamãe não está em casa. Bom, mas o filho estava vendo que a mamãe estava em casa. É o mesmo que lá no Congresso Nacional, mas se eu ficar com essa verba aqui também não tem problema. São os déficits da nossa educação que vão gerando os déficits na formação dos homens, dos políticos, dos médicos. Então pensemos que a tarefa é nossa, formarmos homens de bem, formar crianças, outras pessoas de bem para ter um mundo de paz. Termina a Dona Teresa de Brito dizendo: cuidemos da criança, amando-a, sabendo dar-lhe o espaço para que seja criança em sua época, saudável e feliz, certos de que estaremos assim semeando bênçãos ou infortúnios para o nosso planeta, em razão do nosso procedimento junto a ela. Foi pensando nessa lição de Dona Teresa de Brito e da lição dos mais variados mentores espirituais do Livro dos Espíritos e que hoje comandam o nosso movimento espírita, que José Raul Teixeira e os trabalhadores da SEF resolveram abrir em 20 de março de 1988 um espaço destinado à infância aqui em Niterói, o Remanso Fraterno, onde as crianças recebem o pão da vida e são evangelizadas para que se tornem homens de bem. Poder-se-ia perguntar, mas será que cuidar de 200 crianças, que hoje é o número que nós temos no nosso projeto social, vai resolver o problema do mundo? Não, não vai resolver. Mas são 200 crianças a menos jogando bolinha nos sinais, cheirando cola, portando armas para roubar as pessoas. São 200 crianças que terão oportunidade de estarem inseridas na sociedade. Estes são tempos difíceis. Do norte ao sul do país, do nosso Oiapoque, o extremo norte, ao Chuí, no extremo sul, pertinho aí de vocês, o Rio Grande do Sul, esse estado tão querido da nossa Federação do Brasil, que nós possamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar, porque Jesus conta com cada um de nós. Estudar o Livro dos Espíritos é encher as nossas almas de mananciais que darão força e sustentáculo para viver os dias do presente. Trazer a doutrina espírita para os nossos passos é relembrar os compromissos com Jesus,
não só com os meninos e as meninas da infância, que ele pediu, deixai vir a mim as criancinhas, mas renovar os compromissos com a caridade, com a solidariedade, que expressam no último grau o compromisso de amar. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso convite e que nós permaneçamos em paz. Que assim seja. Rafael. Escutando tudo isso, a gente fica pensando ainda como a gente é pequeno, né? Eu tenho um filho de 6 anos, o Ederson, né? E eu ficava escutando cada explanação que tu ia falando e eu ia pensando, assim, que coisa a gente vê toda a evolução. A tua tem 3, ainda tem um percurso para chegar até aí, mas, né, a gente vê o desenvolvimento deles e a gente pensa como a gente é pequeno porque tu ainda não consegue assimilar, né, que esse filho é de Deus, principalmente a gente que é mãe, né, é muito, tudo, né, meu filho, né, é mais ou menos assim, e na verdade a gente sabe que não é nosso, né, ele nos deu essa tarefa de tentar encaminhar eles pelo melhor caminho, né, e às vezes eu vejo que a gente conversando, né, com ele, quando ele é repreendido, às vezes ele olha para mim e diz assim: mãe, Jesus não está gostando disso que tu está fazendo. Então, a gente fica pensando, né, que de alguma forma a gente consegue colocar, né, alguns ensinamentos na vida deles eu acredito que futuramente a gente possa colher bons frutos ainda, né, de tudo isso que a doutrina passa para a gente, que a gente tenta passar para eles também, né. A gente agradece muito, Rafael, essa explanação, foi magnífica, nos fez refletir bastante, né, em vários pontos. A gente teve aqui também, a gente é uma casinha pequena, mas durante um período a gente teve evangelização também, foi bem suado, bem difícil, porque a gente somos poucos trabalhadores, né, e a gente chegou a ter aqui 17 crianças, e a gente ficava feliz de ver todas elas ali, né, e fica pensando, né, a gente faz tudo isso, será que um dia a gente vai conseguir colocar alguma coisa naquelas cabecinhas, né? E aí tu contou essa história também muito importante, né, para a gente refletir sobre o que a gente consegue através desses ensinamentos passar para elas, né? Então, Rafael, muito obrigado. A Casa de Francisco agradece a sua disposição de estar aqui conosco. A gente espera que você possa retornar, né? E pede, então, que você faça, por favor, a prece de encerramento para encerrarmos as atividades dessa noite. Senhor, fazei-nos instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós sejamos alegria. Onde houver trevas, que nós possamos ser luz. Ó Mestre, fazei com que cada um de nós possamos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nosso Paizinho Francisco, olhai por nós. Olhai pelos dias tão tumultuados pelos quais passamos, e não nos deixe perder de Jesus.
a divina estrela dos nossos passos. Abençoai os companheiros do teu lar em Sapucaia, na região do querido Rio Grande de Porto Alegre. Abençoai a todos quantos se vinculam conosco pelas vias da rede social. Dai-nos a tua paz. Abençoe as nossas crianças, jovens, adolescentes, todos aqueles que perpassam os dias da dificuldade, do desemprego, o retorno da influenza, do Covid. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e sigamos confiantes e em paz. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, irmão Rafael, pela sua disposição, a todos que estiveram conosco, sejam todos abraçados, né? E, como diria o nosso irmão Ederson, até os próximos encontros. Paz e bem a todos. Paz e bem.